Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa jornada. E hoje nós vamos falar sobre um tema fascinante. O tema é mudanças. Muito bem. Quando nós falamos de mudanças, nós estamos falando das transformações que a vida nos traz ao longo da nossa jornada, da nossa peregrinação aqui nessa terra. E mudanças nós estamos falando não somente das mudanças estruturais que acontecem na nossa vida profissional, na nossa vida familiar. Hoje em dia nós estamos vendo uma discussão muito grande aí no meio, como vai se ver a família atual, a família moderna, algumas coisas nessa área. E também nós estamos vendo que o trabalho muda, a relação com que nós temos o trabalho, ela muda constantemente, aliás, vem em ritmo acelerado, mais acelerado ainda com o surgimento das IAs, das inteligências artificiais. E hoje nós vamos estar falando sobre isso. Existe um ditado popular que diz que tem duas coisas certas: imposto e morte. Porém, eu quero acrescentar mais uma coisa. Além de imposto e morte, pode ter certeza, mudança. Mudança é certo na minha vida, na sua vida e na vida de qualquer um que está aqui nesse planeta. Nós vamos evoluindo, nós vamos aprendendo com as nossas falhas, vamos aprendendo com os nossos acertos também, vamos crescendo e vamos evoluindo. Nós viemos de uma comunicação, por exemplo, eu peguei a comunicação por carta, em que você mandava uma correspondência pelo correio para alguém, levava um bocado de tempo para chegar lá, e a pessoa lia aquela carta para saber como é que você estava, né? Um pai, você é um filho longe do pai trabalhando, o pai morando lá no Pará, você trabalhando em São Paulo, e aí você escrevia para ele, e levava um mês para a carta para chegar lá, às vezes, para ele saber, de fato, como é que você estava, ter notícias suas. Hoje nós temos essa notícia real, em tempo real. Você fala com o seu pai, com alguém que está longe, pelo seu celular, pega lá o seu celular e fala aqui, tem o FaceTime e outros programas, o próprio WhatsApp, dá para você falar com vídeo, né, o Zoom e por aí vai. E você está lá falando com vídeo com o seu pai, com o seu irmão, alguém, eles te vendo e você vendo em tempo real. Hoje em dia, a notícia, ela tramita em tempo real. Muitas vezes a televisão vai dar um furo e já a internet já deu aquele furo 1, 2 horas antes, às vezes, de acontecer. Então, é muita velocidade em que as coisas estão acontecendo. E essa mudança tão veloz nos trouxe alguma insegurança. Inclusive, nós vamos falar em uma das nossas aulas sobre um grande filósofo chamado Zygmunt Bauman, filósofo polonês, que descreveu sobre essa coisa que vem acontecendo hoje em dia, que ele chamou de modernidade líquida, devido a essa transformação constante e muito veloz das coisas. O amor se tornou líquido, as relações se tornaram líquidas. É isso que Bauman fala. Mas não é o tema da nossa aula de hoje. O nosso tema é mudança. Abraçando a mudança. Eu devo abraçar a mudança? Porque queira você ou não, ela virá. Quer você goste ou quer você não goste, ela virá. Quer você seja a pessoa que fala assim, mas eu não vou mudar, nada na minha vida vai mudar. Não tem jeito, ela vai te mudar. E mais ainda, se você resistir, ela vai te atropelar como um trem-bala, e você vai cair todo quebrado lá e vai dizer aquela coisa, né? Anota a placa aí. Quem anotou a placa para saber quem me atropelou? Ninguém anotou a placa, meu amigo. Porque se tinha alguém te observando ali naquele ponto, é porque ele também não mudou, ele também foi atropelado por esse trem-bala chamado mudança. E elas vão vir. Por isso que o long life learning, o aprendizado durante a vida toda, é importante nos dias de hoje. É fundamental. Quem não gosta de estudar e nem de aprender, está, como diz o velho ditado aqui em Goiás, no pau da goiabeira. Tá? Porque você não tem saída para você. Ou você estuda, ou você se atualiza todo dia, ou a coisa vai ficar feia. Estão falando de uma inteligência artificial com QI em torno de 800. A raça humana está muito, muito longe de ter um QI dessa magnitude. O que a inteligência artificial vai perder para nós é na IE, na inteligência emocional, que é justamente o tema desse curso. Portanto, ele é fundamental para você sobreviver, viver, sobressair e crescer no mundo de inteligência artificial.
Metamorfose é vida, transformação é vida. Se você não procurar a transformação, você não vai melhorar de vida. Eu vou dar um exemplo. Se a lagarta nasce lagarta e fica lagarta, o que ia acontecer com ela? Nada. Ela ia ser uma lagarta comedora de folhas horríveis. Em compensação, como ela passa por esse processo de metamorfose, a metamorfose está no DNA da lagarta, né? Ali ela vem, forma aquele casulo, e depois de alguns dias ela consegue se metamorfosear, se transformar numa borboleta linda como essa que você está vendo aqui no nosso slide. Ela passa a ser um ser totalmente diferente daquilo que ela estava ali, embora o DNA, embora a borboleta ainda estivesse dentro dela ali. Então a transformação é fundamental. Transformar-se nesse mundo VUCA. O que é um mundo VUCA? VUCA é uma expressão que foi cunhada pelo exército americano para descrever o ambiente da Guerra Fria, quando os Estados Unidos estava com a Guerra Fria com a União Soviética na época. Hoje em dia até nós estamos vendo aí que a coisa andou bem perto de ressuscitar essa Guerra Fria. Esperamos que agora as coisas consigam ser resolvidas. Então, essa expressão, essa sigla VUCA, ela quer dizer algo que é volátil, tá? Incerto, complexo e ambíguo. É um ambiente volátil. O que é volátil? Ele se evapora, ele se transforma rapidamente. O que eu penso que é hoje, amanhã talvez não seja. Daqui a algumas horas talvez não seja, né? Então, é um ambiente volátil, onde as nossas certezas são voláteis, elas vão evaporando com o passar do tempo. E não é muito tempo, às vezes é questão de minutos, horas, no máximo dias. Incerto. É incerto por quê? Porque é um mundo onde o que é hoje, amanhã não é. Se é volátil, ele é incerto. A decisão que eu estou tomando hoje serve para amanhã? Puxa, Jorge, você está com isso me deixando mais inseguro ainda, porque se eu tomo uma decisão hoje e amanhã, como é que vai ser? Ora, você tem que tomar uma decisão hoje segura, de que você tem o melhor conhecimento possível da realidade. Que você tem o maior conhecimento do que pode vir pela frente e do futuro que você deseja para você e da construção que você fez até hoje. Qual é a base que você tem até hoje para tomar essa decisão? Porque você vai fazer o quê? Acabar com todas as incertezas, não é? Não, não é. Você não vai acabar com todas as incertezas. O máximo que nós podemos fazer é uma redução de incertezas. Eu tenho 100 incertezas no meu escopo aqui, no meu campo de visão. Eu vou reduzir, quem sabe, para 10, 5. Já será mais fácil para tomar uma decisão. É um ambiente complexo, tá? Você não tem certeza que a decisão que você vai tomar, ela vai ser a mais certa a ser tomada. É ambíguo, por quê? Porque tudo isso que nós falamos aqui, né? Uma coisa que parece A, às vezes não é A. Uma situação que parece que é, mas não é. Ambiguidade é isso. São coisas que parece que é uma coisa, mas na verdade é outra. E muitas vezes ela se apresenta de forma ambígua porque ela te engana. Você acha que aquilo vai ser a sua realidade, enquanto de fato ela não vai ser. Algumas verdades sobre mudanças é bom ressaltar sobre isso, porque veja bem, mudanças, como eu disse, quer você queira, quer você não queira, elas vão vir. E nós estamos vendo aí uma mudança muito drástica, que é a relação com que nós temos com o emprego. Primeiro veio a pandemia e nós tivemos que mudar a relação com o emprego para o home office. Começamos a trabalhar no home office. Eu, por exemplo, professor, comecei a dar aula em home office. Imagina, como que é dar aula de educação física em home office? Eu não me peça para explicar, porque eu não vou conseguir te explicar, porque é algo, sei lá, assim, meio muito estranho, e a aula passou a ser muito mais teórica do que prática. Claro que dá para ter aula prática no online, com certeza, mas muito mais complexa quando se trata da educação física escolar, quando você tem que dar educação física para os seus alunos na aula. E também, na época da pandemia, só para ficar claro, os professores não tinham muita estrutura, eu mesmo não tinha uma câmera como eu tenho agora, por exemplo, para gravar uma aula prática para que os meus alunos pudessem fazer. E talvez nem energia, na minha idade, ficar fazendo os exercícios ali durante uma aula que dura 1 hora. Então, muitas dificuldades nós tivemos para adaptar e para fazer com que essa aula chegasse aos alunos.
E o resultado disso, só um instante, o resultado disso foi que foi uma mudança. Muitas profissões migraram para o home office e não voltaram. Elas passaram a ter essa possibilidade. Eu conheço gente que trabalha em empresas que estão nos Estados Unidos, eu conheço gente que trabalha em empresas cuja sede está na Inglaterra, e essas pessoas, por exemplo, essa que trabalha com a sede da Inglaterra, ele mora em Dallas, nos Estados Unidos, e ele viaja o mundo, às vezes, e fazendo o trabalho dele. Ele veio aqui para o Brasil tirar alguns dias, mas fazendo o trabalho dele ali, pelo computador, pela internet, trabalho online. Então, o trabalho é home office. Isso mudou a relação que nós temos com o trabalho, certo? Em muitos casos, as empresas passaram até a preferir o home office, porque ela diminui seu custo com energia, com luz, com uma série de coisas. Né? Deixou esse custo, às vezes, nas costas do funcionário. Né? Algumas verdades sobre mudanças. Mudar suscita medo, com certeza. Parece uma mudança no seu trabalho, você está lá tranquilo, vem fazendo a coisa, está até produtivo, mas aí vem agora, vamos implantar um novo sistema na empresa, um novo sistema de gerenciamento de vendas, uma nova meta de venda, novas ações de venda, e todos vocês terão que se adequar a isso. Agora nós vamos fazer, todas as vendas terão que ser lançadas diretamente no computador, todos os detalhes do seu cliente. Você deverá gravar a venda para você poder analisar com o seu supervisor em áudio. O seu supervisor vai ter acesso ao áudio da venda para ver se você realmente fez algo certo ou errado. E aí você começa a ficar, meu Deus do céu, começa a coçar atrás da orelha e pensando, não é possível, isso vai me impedir, isso vai tirar minha liberdade de expressão na hora de falar com o cliente, isso vai me impedir de alguma forma. Não, eu não quero mudar, eu não vou mudar e eu vou fazer do meu jeito. Vou lá atendo o cliente do meu jeito, uma vez, duas vezes, você é chamado pelo seu gerente, pelo supervisor e continua 3 vezes e a coisa vai indo e até que o seu supervisor fala para você o quê? Olha, se você continuar assim, você vai ser demitido. Por quê? Porque você não quis aceitar a mudança, mas ela veio e ela veio para ficar. Pode ter certeza. Então, por que mudança, que eu posso fazer? Um monte de coisa que você pode fazer. Nós não vamos entrar nessa aula nisso, e vai ter uma outra aula só sobre isso. Mas a primeira coisa que você tem que fazer, com certeza, é se inteirar de todos os passos da mudança, de todas as técnicas, de todas as tecnologias, daquilo que vai ser feito, estudar bem e ver como você pode aproveitar a mudança. É importante. Você, em vez de lutar contra a mudança, é aproveitar a mudança. Mudar gera dúvidas e expectativas. Como é que vai ser da agora para frente? Será que eu consigo manter o meu emprego? Será que eu consigo manter o meu nível de vendas que eu vendia antes? Ou eu agora vou ser um vendedor medíocre? Eu era o melhor da empresa, agora quem sabe eu vou conseguir ser o melhor com essas novas mudanças que vieram. Então, mudar gera dúvidas e expectativas. Tá? Você tem que mudar hoje. A relação pai e filho não é mais como era na minha época. Na minha época, você não tinha diálogo com o pai. Meu pai nunca esteve comigo, andando comigo, do meu lado para falar, meu filho, isso é assim, assim, assado, é errado. A vida é assim, a vida é assado. Sobre sexualidade, então, eu nem falo. Porque ele falar sobre isso é quase impossível a gente imaginar que ele fosse falar isso alguma vez na vida. Ele só estava lá para fazer uma única coisa, correção. Você errava, a surra vinha, o castigo vinha, com certeza, para que você aprendesse a não fazer mais aquilo. Eu, claro, já perdoei meu pai por tudo isso, ele já quase me deixou aleijado quando eu era criança, mas eu aprendi muita coisa e eu já perdoei. Ele faleceu recentemente, em maio do ano passado, vai completar 1 ano daqui 2 meses, mas ele estava tentando fazer o seu melhor com o que ele recebeu do avô dele, mas com certeza não é a educação que eu dei para as minhas filhas. Para as minhas filhas eu dei a educação do diálogo, da conversa, do amor, do carinho, porque houve mudanças e eu não resisti às mudanças. Eu não fiquei pensando, não, se eu não fizer que nem o meu pai, essas meninas não vão ser boas pessoas. Eu não fiquei preso lá no passado. Eu fiquei pensando na evolução, de como o diálogo pode resolver coisas que uma surra jamais poderá resolver. Jamais, jamais, que um castigo jamais poderá resolver. Claro, é claro que às vezes ainda existe o castigo,
ainda existe e tem que existir. De vez em quando você vai ter que negociar com seus filhos de tirar alguma coisa deles e tudo mais. Mas, qual que era a minha dúvida? Qual que era a minha expectativa? Será que vai dar certo ser um pai totalmente diferente do que o meu pai foi? É porque, meu amigo e minha amiga, criar filhos tem um pequeno, grande problema. Você pode fazer tudo, absolutamente tudo certo, como manda o script, e ainda dá errado no final. Então, sempre quando você pensar, eu tenho que mudar minha atitude como pai, como marido, porque os tempos novos exigem isso, ou como esposa, ou como mãe, você vai pensar o quê, meu amigo e minha amiga? Será que vai dar certo? Vai te gerar dúvidas, vai te gerar expectativas. Tá? Mas, se você tiver estudado, se aprofundado em como você pode olhar aquilo, se você puder ter um conselheiro, ter alguém, um mentor, alguém que você pode tirar dúvidas, conversar com seu pastor, com um padre, com seu grande amigo, quem sabe com um conselheiro, com um coach, você vai ver que você vai tomar essas decisões o mais assertiva possível. Mudar é sair da zona de conforto. Olha aí essa moça dentro da caixa, está presa numa caixa. Olha só, essa caixa para mim ela representa bem a zona de conforto. Ela é uma caixa de papelão. Os domadores de animais, coisa bruta, que não existe mais hoje em dia, até proibido, graças a Deus, mas antigamente, como é que eles dominavam um elefante? Um elefante é um animal tão feroz que o leão amolece para o elefante. O leão não ataca elefante. Considerado o rei dos predadores, mas elefante não tem vez. Eu vi até um vídeo onde um guepardo vai tomar água e um jacaré enorme ataca ele, morde direto no pescoço dele e puxa ele para dentro da água. Pois creia você ou não, o guepardo dá a volta por cima e sai de dentro da água com esse jacaré na boca e come o jacaré. Então veja bem, os felinos são os maiores predadores que existem, mas eles não se metem a besta com o leão. Porém, o ser humano a todos domina. É a raça que tem maior sucesso em dominar as outras raças. E dizem que um domador de elefantes, ele amarra um elefante com uma corrente grossa e começa a ensinar para ele que ele não deve sair dali e dominar ele, e ele tenta sair e não consegue, e talvez ele bate nele até com alguma coisa lá para ele ficar ali, até que um dia o elefante se acalma. E aí ele amarra um elefante com uma correntinha, até ele daria conta de prender, de soltar aquela corrente, de tão fraquinha que ela é, mas o elefante não sai dali. É o que Martin Seligman, o pai da psicologia positiva, chamou de desamparo aprendido. O desamparo aprendido é uma zona de conforto. Aí, ó, frágil como essa caixa de papelão. Mas quando você está preso nela, você não quer sair dela. Porque o nome já diz zona de conforto. Porém, nem sempre a zona de conforto tem conforto. Às vezes ela é amarga, ela tem um gosto agridoce, ela tem um gosto amargo no final. Pode começar doce, mas no fim ela é tristeza, ela é dificuldade, ela é insucesso. Então, mudanças é sair da sua zona de conforto. Eu estou confortável aqui, como eu disse o exemplo do vendedor. Eu estou vendendo, eu faço sempre do meu jeito, está tudo dando certo. Mas mudar é sair de onde eu estou, é sair do lugar comum, é expandir meus horizontes. E agora? Vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Vai saber. Mudar, mas tem uma coisa, uma verdade incontestável sobre a mudança. Mudar é a única opção. Não tem jeito. Mudar é a única opção. Eu gosto de ver esse desenho aqui, porque esse slide, porque ele mostra um estudante, né? Você está vendo claramente um estudante com a mochila nas costas, e aqui ele está fazendo a transição profissional de um estudante para o mercado de trabalho. Olha a bolsa aqui, a pasta de um executivo, e aqui nessa imagem aqui já está só com a pasta. Por quê? Porque mudar é fundamental. Você entra na escola lá no jardim de infância, nem tem mais, né? Mas agora é outra coisa, é só para você passar o tempo, deixar seu filho lá, já que você não tem o tempo, talvez, para cuidar tanto dele. Como ele tem muitas atividades dirigidas, vale a pena colocar ele lá na escola, no jardim de infância. Aí ele vai para a escola para tentar aprender, e daqui a pouco ele entra no primeiro ano. O primeiro ano hoje é a antiga pré-escola. E lá ele vai ser alfabetizado, vai aprender a ler e escrever. Mas, ao longo da vida dele, ele vai mudando. Ele passa para o segundo ano, ele já vai ter que ler um pouco mais, fazer contas, ele já vai para o terceiro, para o quarto, para o quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono,
acaba o ensino fundamental. E aí o povo, nessa época, começa a colocar na matemática aquele monte de letras, né? Porque A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a x mais 3. E você fica maluco, porque você tem que calcular todas essas fórmulas, tudo isso, e achar os valores dessa letra. Tem até uma brincadeira que diz que a matemática até que era boa, né? Mas depois começaram a colocar letras, ela ficou terrível. Então tudo começa a mudar. A sua visão daquela matemática de 2 mais 2 são 4, né? Que você às vezes contava nos dedos. Eu vejo os alunos tiram por aí e fica ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par, para saber qual é a quantidade, né? Quando vai tirar um par ou ímpar para ver se foi ímpar ou par, e ele fica ali contando nos dedos. Enquanto eu, na minha época, eu aprendi de uma pancada só. Todo número terminado em 1, 3, 5 e 9 é ímpar. Todo número terminado em 0, 2, 4, 6, 8 é par. Aí 0, né? Aí eu falei 0 primeiro, né? 0, 2, 4, 6, 8 é par. Pronto, eu decorei isso, nunca mais precisei pensar nada sobre se é ímpar, par, para eu poder fazer as minhas contas ou ganhar no par ou ímpar ali entre um colega para ver quem sai com a bola, qual o time que sai com a bola. Veja bem, então a criança vai passando por várias etapas. Um dia ele chega na faculdade, faz uma faculdade, sai da faculdade com uma profissão e, se ele der muita sorte, ele entra no mercado de trabalho e consegue um emprego. Eu digo sorte, porque no mercado de trabalho hoje não é só competência. Tem que contar com a sorte, porque ele está muito reduzido. E vai reduzir mais ainda com a inteligência artificial. Estima-se que em torno de 28 mil pontos de trabalho vão desaparecer com a ação da inteligência artificial. Então você tem que começar a aprender novas coisas, coisas que mexem com a inteligência artificial, começar a entender como é que você opera algo com inteligência artificial, como é que você pode aproveitar a inteligência artificial para o seu próprio bem. Então veja bem, é fundamental que você tenha na sua cabeça que a mudança é tudo. Como dizia Heráclito na Grécia, a única certeza é a mudança, a única constante é a mudança. Então a mudança vai vir, meu amigo e minha amiga. Esteja preparado para ela, porque senão eu poderia dizer até bem-humorado, mas com um peso no meu coração. Senão você vai Silas. Silas o quê, Jorge? Se lascar nesse mundo que vem aí à frente. Mudança total e o tempo todo. Essa é uma lei que veio para ficar. Tudo bem? Fique com Deus. Até a próxima aula.